Fala, galera. Pessoal, hoje estamos aqui recebendo o Pastor Rogério, seja bem-vindo. Vou falar um pouquinho, pastor, dos nossos patrocinadores que têm nos ajudado. Ultra Popular, nosso amigo Jari da Farmácia, tem sido parceiro. Food Truck do Leão, que fica ali em frente ao Colégio Dorival, parceiro também nosso. Menor Preço, do irmão Simval, aqui na Rua 10, tem aí dando essa força. SM Eletroinfo, nosso amigo Adriano, que tem sido parceiro. Brasil Diversões, locação de mesa de sinuca aí, quem precisar. Preço baixo, material para construção, nosso novo patrocinador. Disque Frete, parceiro aí de todas as horas. Varandas Food, que hoje foi o sorteio do nosso jantar aí. E os Frangos BK, que também é outro parceiro forte. Forte, esse aí é forte. Pessoal, recebendo hoje aqui o Pastor Rogério. Pastor Rogério, seja bem-vindo ao nosso programa, ao nosso podcast. É uma honra receber você aqui. E hoje, pessoal, o papo aqui é um papo bacana, mais um amigo de longas datas. E se apresente pro pessoal aí, Pastor Rogério, pro pessoal te conhecer. Olá, meu nome é Pastor Rogério. Eu sou pastor na Congregação Maranata, das Igrejas Assembleias de Deus, Madureira. E é um prazer estar aqui, Lucas, só vendo o seu crescimento, né? Quando a gente olha para aqueles meninos que fazia pipa para arrecadar dinheiro ali para a igreja, e hoje a gente vê onde Deus nos colocou, né? E aonde Deus traçou uma meta para nós, né? Nós tivemos uma amizade ali lá atrás, e hoje nós estamos aqui nesse podcast, um podcast que eu creio que vai crescer, vai ser abençoado, irá abençoar as vidas, né? Porque a gente nunca somos plantados em algum lugar à toa. Se Deus colocou ao coração seu, a conversa 2, eu creio que é para alcançar vidas, né? E eu creio que vai crescer também. Porque tudo que a gente coloca o coração, coloca o amor, coloca a fé, é impossível não dar certo. E eu creio que Deus vai estar abençoando esse podcast. Amém. Pessoal, a gente sempre lembra, né, do pessoal que a gente traz aqui. Sempre é pessoas que a gente conhece, que tem uma amizade. Não quer dizer que não vamos trazer pessoas que a gente não tem contato, mas a maioria, Pastor Rogério, que veio aqui até hoje é amigos da gente, pra gente bater um papo e conhecer um pouco, né, das histórias, falar um pouco das histórias, porque às vezes eu conheço a sua história, mas muitas pessoas não conhecem. Então, creio que o testemunho do Senhor é um testemunho muito lindo, e pode e vai alcançar muitas vidas, como eu tenho falado, que o nosso programa ele é realmente feito para alcançar vidas e vidas serão alcançadas. Pessoal, eu quero deixar um recadinho aqui muito importante a respeito de você seguir o nosso canal. Pessoal, segue o nosso canal, compartilha os vídeos. Pastor Rogério, começar aqui um pouco sobre a sua história, para a gente saber como é que foi a sua infância. Eu sempre pergunto isso aí pro pessoal, como é que foi a infância deles. Para as pessoas terem ciência de onde que você saiu e aonde Deus te colocou. Porque, assim, muitas das vezes as pessoas veem a pessoa passando na rua e não conhecem, né? E como eu falo sempre, tem muitas crianças, adolescentes, às vezes sem perspectiva de vida, que às vezes ela não consegue ver a luz no fim do túnel. E a gente sabe que as infâncias às vezes não é tão fácil, mas Deus sempre encaminha pelo melhor lugar. Então conta pra gente um pouco da sua história. A minha história de criança foi criada aqui em São Miguel do Araguaia, né? Ali no setor elisiário. Nós crescemos ali, uma boa turma, né? E a minha infância foi uma infância difícil, igual a de vários são miguelenses, né? É uma família humilde, né? Mas porém trabalhadora. Meu pai era um pescador, Nego Gomes, né? Bem conhecido na cidade. Minha mãe, a irmã Valdenir, que Deus recolheu, né? Foi uma infância, às vezes, conturbada, porque muitas das vezes as situações que nós somos inseridos influem muito na nossa vida, né? Aí eu cresci me tornando capoeirista, né? Viajei por vários lugares, fui para fora do estado, conquistei também, né? Fui campeão brasileiro, tetracampeão goiano, fui campeão de jogos abertos, tinha bolsa esporte. Mas esse ambiente da capoeira, além de trazer benefícios, também trouxe alguns malefícios, né? Que a gente acaba convivendo com pessoas, bebidas, né? Aí até quanto
a gente se mergulha em um mundo novo, né? E aí, graças a Deus, hoje eu estou na igreja, tive essa convenção, né? O interessante é que nós compartilhamos de duas coisas iguais, né? Primeiro, a igreja e primeiro, ter mães que oram. Isso. A importância, né, da gente ter a mãe da gente como aquela pessoa que não desiste, né? Mesmo todo mundo criticando, minha mãe era uma mulher que não saía da oração, juntamente com sua mãe, e aquelas orações ali que chegou até a mim, né? Transformando a minha vida. E eu louvo a Deus por esta mãe que eu tive, né? Mesmo que Deus tenha recolhido, mas deixou muito legado para mim seguir. Rogério, falando um pouco aí da questão da capoeira, porque na sua época, né, você era capoeirista, você foi bem conhecido em São Miguel do Araguaia, e assim, quais foram assim as dificuldades que você encontrou naquela época dentro da capoeira, que é um esporte, mas é pouco valorizado, igual você falou, às vezes leva para um caminho que não deveria levar, né? Hoje, eu não sei como é que tá a capoeira em São Miguel do Araguaia hoje, mas fala um pouquinho do pessoal dessa época da capoeira sua, que você participou em São Miguel. Na época, nós viajávamos muito, né? Tinha a parte da competição muito boa, mas a parte fora da competição, muitas das vezes, que não é boa. Né? Assim, o esporte em si, ele é lindo, né? Ele te ajuda a manter o foco, a estar nas coisas certas, mas as pessoas, às vezes, que entram na capoeira ou pessoas erradas, esse é o fora da capoeira, não o dentro da capoeira, né? Uhum. Porque aí tem o Marrom, que é um bom professor, vários professores que eu tive, mas o interessante é essa parte de estar com pessoas, às vezes, que são erradas, né? Um exemplo, um caso que às vezes acontece muito é a bebida, né? Uhum. Inserindo no esporte. O esporte em si, ele é bonito, mas às vezes as coisas que esse esporte traz, que não é tão bom, né? As comemorações depois. Essas partes, você começa a oferecer a bebida, como você vê, você já... Né, essa parte. Mas o esporte em si me ajudou muito, até certo ponto. Né, porque eu acho que creio assim, que Deus tem um plano para nós em todas as áreas. Aquele tempo foi um tempo bom, para mim não entrar em drogas, essas coisas, que eu nunca usei drogas, né? Só a parte da bebida, sim. Uhum. Mas aquela parte me ajudou. Viajei muito, fiquei conhecido, a gente ganhou muitos prêmios, né, muitas medalhas, mas foi um momento da minha vida que foi bom estar, mas por outro lado, né, foi ruim, porque essa parte da bebida, essa parte da farra, mas foi lá com as pessoas, né. Rogério, fala um pouco assim da sua conversão, porque as pessoas, elas hoje vê você, é um pastor de igreja, é uma igreja que hoje ela tem tido um crescimento exponencial dentro de São Miguel do Araguaia, feito diversos trabalhos sociais, que a gente vai falar mais para frente, mas falar um pouco da sua conversão, porque as pessoas, elas não entendem a forma de ir para a igreja, como é ir para a igreja. Tem uns que pensam que é levantar a mão ali, já está crente, está salvo, liberto. E como é que foi a sua conversão, o processo que você passou? Sim, a minha conversão foi um fato inusitado. Todo ano eu passava na praça, né? Som automotivo, a virada ali, aquela coisa. E nós preparamos, eu e meus amigos, preparamos uma festa, tudo, bebida, tudo perfeito. Só que na hora da virada do ano, minha mãe passa sempre na igreja. Todo ano, mesmo com todas as adversidades, mesmo meu pai às vezes ir lá buscar ela na igreja, ela passando vergonha, mas mesmo assim, todo ano ela passava na igreja. Aí há uns 18 anos atrás, eu virando um ano lá, quando eu senti a presença de Deus tão grande. Só quem tem um encontro com Deus, assim como Paulo, assim como muitas pessoas, que muda. Parece assim que na hora que eu estava ali dançando, a presença de Deus foi tão grande que eu comecei a chorar. Eu estava alcoolizado e o álcool todinho sumiu do meu corpo. E eu estava com a Solange, que hoje é minha atual esposa, naquela época era minha namorada. Eu chamei ela assim mais pro cantinho assim ali perto do Banco do Brasil, que as festas eram sempre feitas na praça. E eu conduzi ela assim, fui saindo do barulho, eu falei, ano que vem eu vou passar juntamente com a minha mãe lá. E minha mãe tinha até me convidado para me passar.
Mas eu creio que naquela parte da virada do ano na igreja, sempre tem aquelas orações, né? Antes de finalizar o ano, a gente passa finalizando orando. Uhum. E eu creio que na hora que ela estava ali orando, Deus me visitou. Visitou de tal forma assim que todo essas coisas do mundo que me prendia parou de me prender. De tal forma de eu abandonar tudo. Porque eu amava muito a capoeira, eu amava muito as minhas amizades. E para tirar aquilo ali foi tipo uma lavagem cerebral, assim, espiritual muito grande, um encontro muito grande. Eu comecei a chorar. Não compreendi esta parte de Deus e Espírito Santo. E ali eu comecei a ir com a minha mãe primeiro para as orações das 8, depois eu fui indo para os cultos, depois a tal ponto de eu estar envolvido tão perfeitamente com Deus. E foi naquela época que nós começamos a nos conhecer ali no setor elisiário, né? Foi um encontro que até hoje eu sinto assim a presença de Deus. Porque quem encontra a presença de Deus é difícil ficar da mesma forma, né? A Bíblia diz assim que nova criatura é. Quem está em Cristo, nova criatura é. E desde aquele dia eu me tornei uma nova criatura. E assim, pessoal, para vocês entenderem, eu era na época, eu era vizinho, né, do Rogério. Eu tinha acho que uns 9, 10. Bem novinho. Bem novinho. Minha mãe era muito amiga da mãe do Rogério. E a gente acompanhou um pouco da história do Rogério na conversão dele. E igual ele tá falando, é muito lindo mesmo. Você vê a virada que Deus ele consegue fazer. Só Deus mesmo, Rogério, que consegue fazer, pegar a pessoa de um certo convívio, de um rumo ali e transformar a vida dele. E assim, Rogério, uma coisa que quando a pessoa vai para a igreja, que ela tem essa virada de chave aí, as amizades. Como é que foi a questão das amizades? A questão das amizades foi meio complicado, porque eu era muito grudado com meus amigos e na hora que eu converti e abri mão das coisas lá que ele participava, ele falou assim, você já não é homem mais para nós. E assim, eles começaram a me tratar muito ruim, foi até permissão de Deus mesmo. E eu creio que Deus, assim como endurecia o coração do faraó para amolecer o coração de Israel, eu acho que eles endureciam ali e eles pisaram em mim. Mas o interessante é que dos meus amigos que pisaram em mim, poucos não converteram, para a glória de Deus. Tem o Pedro, tem o Fabinho, né? Estão aí hoje servindo ao Senhor. Então, as amizades, até eu abrir mão, consegui abrir mão só através do Espírito Santo, que era uma ligação muito grande. A amizade, a palavra de Deus fala que tem amigos mais chegados que irmãos. Então, eles eram essa pessoa que eu tinha esse convívio, e até abrir mão desse convívio não foi tão fácil, né? E igual você falou, muitas vezes Deus deixa a gente passar por esse processo, né? De ser esquecido, porque igual você falou, às vezes você tinha amizade que não te esquecia e acabou passando por essa situação, permissão de Deus, né? Permissão de Deus. E assim, Rogério, a questão da sua inclusão dentro da igreja, porque muitas pessoas acham dificuldade nessa inclusão dentro da igreja, porque quem tá lá fora, às vezes fala assim, não, esse povo é muito exibido, né? Sim. É uma coisa que eu acho interessante, vou falar aqui, quando eu cheguei em São Miguel em 2002, que a gente é de Niquelândia, nós passávamos ali em frente à Assembleia de Deus, todo mundo de terno. Aí falava, rapaz, nós era crente, só que congregava em uma congregação, e aí passava e falava, rapaz, esse povo é exibido, ó, é um querendo ser mais que o outro. E aí, quando passou o tempo, a gente tava lá dentro e a gente do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E não é ser exibido, é quando você tenta se vestir melhor, usar roupas melhores, não vou dizer melhores em questão de valores, isso, mas umas roupas mais que caracteriza ser cristão, né, Rogério? Sim, o médico a gente identifica ele através pelo da roupa. jaleco, né? Então, assim, aí hoje eu compreendo que essa parte aí é porque eles estão indo para o melhor lugar. E quando a gente vai para uma festa, a gente veste as melhores roupas, coloca o melhor perfume. Então, hoje eu já tenho essa compreensão. Mas no começo, por causa da minha fama, então até as mães às vezes ficavam meio com receio, né? As pessoas. Só porque uma coisa que Deus colocou no meu coração, que eu tinha que provar cada dia que eu era diferente. Não as pessoas me provar que eu era diferente, ou expor elas para me aceitar. Aí eu compreendi esta parte de que eu que tinha que mostrar que eu mudei, eu que tinha que mostrar que verdadeiramente Cristo mudou a minha vida. Essa inserção na igreja, para nós novos convertidos, é muito difícil. Mas é bom por quê?
porque aí eu tive você, sua mãe, o Marco Douglas, a irmã Magna, as pessoas tem pessoas na igreja que marcam as histórias das pessoas. Marca como? Ajudando. É até uma coisa que hoje eu coloco como prioridade para mim, porque todo cristão ele tem que ter os seus princípios. Eu tenho um princípio que talvez sua mãe não lembre, mas ela me deu uma Bíblia de uma capa mole, até a capinha mole, eu acho que é aqueles exemplares que dão, mas ela me deu uma Bíblia dessa. Interessante que eu passei um bom tempo com essa Bíblia, depois Deus mandou eu dar a Bíblia para um homem que é até drogado. Fui lá na casa dele, entreguei a Bíblia. Mas desde esse dia, nessa inserção, nessa ajuda ali, eu peguei aquele olhar que a pessoa que entra na igreja, a gente apoiar ele, trazer ele para debaixo, ensinar, educar, passar os valores, né? E hoje, para a glória de Deus, eu já até perdi as contas de Bíblia. Às vezes eu compro uma Bíblia, estou com a Bíblia e o Senhor dá para esse caboclo. Por quê? Porque a Bíblia transforma. E na hora que sua mãe me deu aquela Bíblia ali para mim, aquela Bíblia me ajudou, porque nós estudávamos, e seu irmão debatia muito, tanto que você já foi líder meu de jovem, eu já fui líder seu de jovem. Então, o interessante é o quê? Que essas pessoas que têm uma visão dentro da igreja de trazer, de ajudar ali, aquilo formou o meu caráter cristão. Então, tudo que eu vivenciei naquela época com as pessoas, tanto na hora que eu queria casar e não tinha condição, os irmãos fez aquela galinhada, sua mãe ajudou, como é o nome dela? Que vocês trabalharam para ela? Marisa. A Marisa me ajudou, o pastorzão foi lá e celebrou o meu casamento. Então, aquelas marcas, aquelas dificuldades marcaram o quê? Marcaram minha vida cristã. Então, aquelas ajudas, a palavra fala assim, o que recebi do Senhor é o que também vos entreguei. Mesmo que está falando da ceia, eu compreendo que tudo que Deus me deu, eu tenho que partir. Então, aquelas ajudas formou o meu formato cristão de hoje. Então, a parte de acolhimento, essa parte da pessoa vem fragilizada, vem com autoestima baixa, vem com manias de perseguições, vem com estereótipos, né? Tudo marcado. Então, vencer aquilo ali, aí hoje eu facilito essa parte, né? Porque a porta de Deus já é bem estreita, o caminho de Deus é estreito. Se a gente estreitar mais que da medida, né? Então hoje tenho essa visão, não de facilitar, para burlar a lei, mas facilitar essa inserção dos novos crentes na igreja. Essa chegada, né, Rogério? Você falando em questão de Bíblia aí, eu até quero contar um pequeno testemunho aqui sobre Bíblia. Certo dia, Deus tocou no meu coração para dar uma Bíblia para uma pessoa. E ela vai assistir, ela vai saber. E aí uma Bíblia chama a Bíblia King James, né? Eu também dei uma esses dias, comprei uma para mim. Eu tinha comprado uma na época, paguei, acho que foi 200 e poucos reais, Bíblia muito boa. E eu gostava muito da Bíblia. Aí Deus tocou no meu coração para dar essa Bíblia para uma pessoa. Só que me chamou a atenção que essa pessoa tinha condição financeira. Ela podia comprar 2, 3 Bíblias, né? Mas Deus me tocando no coração de dar essa Bíblia para essa pessoa. E aí eu peguei e não dei não. Fiquei naquele negócio, não vou dar não. Aí teve um dia eu sonhei em entregar essa Bíblia. Rogério, virava e mexia, eu sonhava. Uma preparação que eu tinha que dar essa Bíblia. Deus. Eu peguei essa Bíblia, moço, rapaz, fui lá na loja desse cara, rapaz, tá aqui essa Bíblia. Querer dar eu não quero, mas tá aqui, Deus mandou te dar. E por incrível que pareça, a pessoa sempre fala essa Bíblia, se você for lá hoje na loja dele, tá lá. A Bíblia. Então, assim, tem coisa que Deus faz que a gente não entende no momento, mas entende futuramente. E quando você entrega a palavra de Deus para alguém, é uma marca, né? E você falando também sobre o acolhimento que algumas pessoas da igreja têm, é porque, é igual você falou mais cedo antes de começar o programa, é assim, aquilo que você passou, quando a outro está passando, você se sente no lugar dele. Então você vê as pessoas acolher mesmo as pessoas. Então assim, Rogério, falar um pouco também sobre o início do ministério. Né? Porque as pessoas elas não entendem às vezes o ministério, o chamado. Né? E assim, hoje, igual você volta a repetir, hoje você é pastor, mas teve um começo lá atrás. Como é que foi esse começo do ministério? O começo do ministério toda a parte minha, eu acho que tem um encontro com Deus assim diferente.
O ministério é uma coisa impactante, porque quem tem o chamado, Deus sempre comunica com ele, assim como Jeremias, que Jeremias indaga, Senhor, eu sou muito novo, não sei o que pregar, né? E Deus fala assim, Deus fala para ele, antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te separei para que seja profeta das nações. Sempre quando eu tenho essa parte de Deus, eu tenho um encontro de Deus falando sobre, olha, eu quero você aqui, eu quero você ali. E o interessante é que eu tinha uma motivação errada sobre obra. Eu aceitei a Jesus e eu me apaixonei muito pelo ministério, mas eu queria galgar lugares, né? Tipo, passar de auxiliar para diácono, para presbítero. E no meio dessa motivação, o que aconteceu comigo? Eu tive um encontro com Deus. Antes capinando o meu lote em casa, machuquei a perna, mas mesmo assim eu fui para a igreja, porque naquela época tava o pastorzão, na época do pastorzão, e tava para consagrar. E tipo assim, ia consagrar no domingo. E eu fui na terça-feira ali para a igreja com o pé rasgado, deu parece 14 pontos no meu pé, na minha perna. Mesmo assim eu fui, porque eu tinha que ficar na porta, porque o pastor ia me enxergar ali. Chegando lá, o líder de obreiro tinha que pegar umas cadeiras, eu falei, ô irmão, eu tô machucado. Aí eu não fui. Mas assim, eu falei, rapaz, mesmo assim, com esse pé machucado, eu vou lá. Motivação errada. Eu vou lá servir, porque ele ali pode falar para o pastor não me consagrar. O interessante é que na hora que eu cheguei lá para pegar as cadeiras, ele tava metendo um cacete em mim. Aquilo é um vagabundo, aquilo é um mentiroso e tal. E falando muita coisa, eu peguei minha bicicletinha, saindo ali da Assembleia, ainda na época era o templo antigo. Saindo ali, tem um bar onde agora hoje é uma loja de moto, uma oficina de moto. Na hora que eu passo lá, eu vejo um bêbado na calçada. E na hora que eu olho no rosto daquele bêbado, eu vejo o meu rosto. Na hora que eu vejo o meu rosto, eu falo assim, ô Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu tô com a motivação errada. O que o Senhor me colocar lá na congregação, e eu vou servir lá na congregação, não vou colocar os pés aqui, só se o Senhor mandar mesmo aqui na sede, mas eu vou ficar escondido o máximo que eu puder. Não vou querer galgar posições na igreja. E quando virou o ano, virou o pastor, colocaram a pastora Rosilda, uma pastora que eu tenho uma admiração muito grande por ela. Ela me coloca para fazer um curso de criança e logo após o curso de criança eu assumi lá o trabalho de criança. Trabalhei por 3 anos na congregação, um trabalho muito bonito, e trabalhava com criança. O interessante é que essa parte de criança me fez vir para a sede. Da sede, eu tinha uma promessa de Deus que quando eu largasse a capoeira, eu ia ser tão conhecido como. E aí, então, essa região aqui de Goiânia, eu só não fui para São Paulo com criança, mas essa região todinha aqui nossa, Araguaçu, Tocantins, aqui entrando aqui, Sandolândia, essas partes aqui até para lá de Mara Rosa, Alto Boa Vista. Eu fiz todas essas cidades, Mozarlândia, Nova Crixás. Então eu percorri com o trabalho que eu tinha em Esquadrão de Cristo, então eu percorri isso tudo. Eu fiz trabalho em todas as escolas municipais com criança. Então o nosso trabalho de criança ele desenvolveu muito grande a partir do momento que eu comecei a mudar minha motivação. Não para agradar o homem, não para o homem ver, mas a minha motivação maior era agradar a Deus e ganhar alma para o reino. Né? Até esse ponto que eu mudei. Aí as coisas veio muito fácil. Depois disso que eu mudei, aí veio 6 meses depois, eu fui a diácono, aí depois fui a presbítero. Trabalhei, né, em todas as áreas da igreja. Mas o interessante é essa parte do ministério, quanto que eu não mudei, porque o ministério, ele não é algo imposto pelo homem, mas ele é algo chamado divino. E a nossa motivação maior, porque muitas pessoas param de fazer a obra de Deus, porque sua motivação está em agradar o homem. Em algum ponto da nossa vida, o homem vai desagradar nós. Mas que se a nossa motivação, igual aquele homem, me humilhou, falou algo que não era verdade, talvez por falta de sabedoria, poderia ter me matado, mas o interessante é que aquilo lá foi a melhor coisa que ele fez para mim. Então, a minha motivação mudou. Então, hoje pode a pessoa falar assim, o seu ministério, o que você faz para Deus, não vale nada. Para mim, hoje, ele pode falar, pode gritar, pode fazer o que quiser. A minha motivação sempre vai estar em agradar a Deus. Essa é a compreensão. E assim, Rogério, a gente ouvindo o seu testemunho, é muito lindo. E você a gente falando sobre ministério, sobre cargo,
muitas das vezes a gente almeja, e isso aí é para quem está dentro da igreja hoje, não, eu quero ser presbítero. Eu quero ser presbítero porque eu quero fazer isso, fazer aquilo, outro. E quando chega a ser presbítero, Não faz nada. não faz nada. É porque hoje nós temos auxiliares que têm um potencial muito maior que de presbítero, pastor. Não é aí hoje eu compreendo que não é o cargo em si, mas é a sua motivação e o seu amor pela obra que define o que você é diante de Deus. Hoje, assim, se a gente analisa muito, né? A gente olha na internet, várias pessoas famosas aqui na Terra, mas tem pessoas que são mais famosas no céu do que eles, né? Tem pessoas hoje morrendo, dando a vida. Hoje tem pessoas trabalhando que ninguém sabe que ele está trabalhando. Hoje tem pessoas visitando, você vê, e não está atrás do cargo, né? Não é o cargo que é importante, ele é um complemento, ele não é algo importante. Hoje eu compreendo que isso, o meu cargo de pastor, o meu cargo de dirigente não é o que define eu, mas assim a minha servidão a Deus, né? Porque quanto maior, hoje eu compreendo, quanto maior você sobe, menor você tem que ser, mais servo de todos, né? Hoje eu sou servo de todos os meus membros, né? É igual o Cristo falava, né? E assim, Rogério, hoje a gente vê, eu particularmente vejo que, e até eu comentei com a pastora Jaine no programa passado que ela esteve aqui, que para o homem cristão, ele fazer, orar, buscar a Deus é muito mais difícil, né? Sim. Aí eu até tava brincando com o pessoal, tipo assim, eu falei e logo em seguida Deus já veio com a resposta, né? Que eu falei assim, ó, pra mulher é mais fácil, tem congresso de mulher, tem oração de mulher, tem não sei o que, tem não sei o que. Aí eu falei, aí ela falou, né? Mas isso é uma desculpa. Sim, Porque eu acho também. Eu posso chamar 5, 4 amigos, 2 amigos e começar a buscar a Deus. Sim. Então, até ó, pra você ver como é que Deus é tremendo. Até aquele programa, eu tinha uma desculpa que nós, homens, era muito mais difícil. Sim. Inclusive, eu até comentei com o irmão que era pastelaria esses dias para trás, a respeito de visita. Dentro eu vou falar do nosso ministério, não vou falar de outro, não, da Assembleia de Deus, as visitas para os homens, né? Sim. Juntar ali uns obreiros que busquem a Deus e que vai fazer visita. Sim, porque, isso é importante. Porque, assim, muitas vezes, Rogério, a gente deixa as coisas nos levar naquela onda e você começa a deixar de priorizar a obra de Deus. Sim, é o que mais e assim, eu vejo uma deficiência muito grande dentro da Assembleia de Deus hoje nessa questão com os homens. Uma, por nós achar essa desculpa, sim, que a gente acha, é difícil porque tem esse, tem aquilo outro. Os homens, né? E outra que nós também não faz uma equipe, não estou dizendo a sua congregação, lá tô falando de mim, isso agora. Nós homens. Em geral. Em geral, que a gente tinha que fazer. Né? Teve uma passagem muito interessante comigo, que foi quando as irmãs foram lá em casa, eu vou falar o nome só de uma, foi a missionária Célia com as outras irmãs, elas foram lá me visitar. Ela saiu da Assembleia de Deus, junto com as irmãs, e foi lá me visitar. E aquilo que eu estava passando, que eu já estava sentindo, Deus confirmou com ela. E isso me deu um ânimo de estar mais dentro da casa de Deus. Então, assim, tem hora, Rogério, que a gente, não vou dizer que a gente fica desviado, mas você se afasta do convívio da igreja. O inimigo, ele não quer ver você dentro da igreja. Isso Sim. é fato. Para você que está nos assistindo, que às vezes está aí sem congregar, você fala, não estou indo por causa de ciclano. Não, não é. É um peso espiritual muito grande. Sim. Então eu penso que nós, homens da igreja, temos que fazer uma equipe para poder ir buscar Sim. esses obreiros que estão parados, né? Sim. O interessante é que a situação que nós passamos é a situação que nós vamos mudar. Por quê? No dia que a minha mãe faleceu, eu estava numa determinada congregação e só o Everton, que é meu amigo, foi lá em casa, só ele. O pastor não foi, os líderes lá não foi. Não recebi visita nenhuma. Pelo momento, eu fiquei bastante chateado, assim como você. Mas Deus, eu acho interessante Deus que ele não deixa a gente enganar. Ele falou assim, quantas pessoas você visitou? Aí ele falou assim, quantos enlutados você visitou? Você foi. Quantas cestas você já deu para os outros? Aí ele foi pontuando certas coisas que eu não fazia. Aí eu peguei daquele momento e falei assim, a partir de hoje eu visito. A partir de hoje eu mudo essa perspectiva. Porque muitas das vezes a gente sente o gosto
de algo ruim. Uhum. Isso marca você. Aí você tem duas histórias, dois caminhos. Ou você vai suprir aquela necessidade, porque a igreja ela é bastante carente. Aí tem muitas necessidades da igreja para a gente cobrir. Então, assim, aí Deus levanta nós nesta área. Aí é onde eu vou entrar com o trabalho social da nossa igreja. Por quê? Nós passamos diversos problemas financeiros por causa do meu filho Adriel. Então, várias cestas chegaram, mas foi algo difícil, né? Aquele processo com o meu filho doente, nós passamos necessidades muito grandes. Eu, desde que eu converti, eu passo essa necessidade muito grande. Então, aí abriu esse leque quando eu me tornei pastor, e mesmo antes de tornar pastor, eu ajudava, fazia muitas coisas, pode acompanhar meu Facebook, tem muitas coisas sociais que eu fazia. Aí o que é que eu fiz? Peguei toda a deficiência que o povo fala da igreja, tipo assim, que eles falam assim, não visita, nós temos a equipe de visita, aonde nós visita. Não ajuda financeira, nós temos a equipe que recarga dinheiro para ajudar e suprir essas necessidades. Não dá oportunidade, nós, para pessoas que estão em zona de conflito, problema financeiro, todo tipo de problema. Assim como Davi encontrou aquele povo dentro daquela caverna de Adulão, lá estava todo mundo endividado, em dificuldade, mas na hora que ele saiu dali, eles saíram os valentes de Davi. Então, essa carência que a igreja tem, que às vezes a gente sente na pele, por quê? Você sentiu na pele hoje, você sabe tanto que é bom uma visita. Sim. E quem visitou? As mulheres. As mulheres hoje, querendo ou não, elas são o braço forte da igreja. Mas nós, como homens, nós temos que pensar diferente, suprir essas necessidades, evoluir da mesma forma, ter a mesma dedicação. Então, aonde você foi machucado, é aonde você vai curar. Então, eu tive esse encontro com Deus dessa parte. Fui machucado ali, doeu. Foi ruim. Aí eu falei assim, rapaz, quantas pessoas, assim como você, a gente às vezes fica com medo tanto de ir lá visitar e a pessoa ficar com raiva, né? Tipo assim, ou a palavra que eu for levar para você foi uma palavra forte. A gente fica com medo, porque os crentes é difícil pregar. Mas essa necessidade, nós temos que, é uma coisa que eu vou levantar lá na igreja, essa parte, para a gente ter esse tempo, né? Que a gente trabalha muito. O homem, ele trabalha para suprir as necessidades e às vezes nós achamos que só o nosso trabalho físico é ali para suprir a necessidade da nossa família e às vezes o nosso cansaço, muitas das vezes, impede nós de sairmos, né? E assim, ô Rogério, falando ainda um pouco dessa situação, e aí tem dias que Deus fala comigo a respeito de visitar. Essa parte, de então, visitar, de você buscar homens para fazer esse trabalho lindo. Porque realmente, e uma coisa que, ó, pra você ver como é que Deus trabalha. Eu estava lá em Goiânia, eu fiquei em Goiânia esses dias para trás, do nada. Eu estava em Goiânia fazendo uma visita num lugar lá e eu tinha que vir embora. Era bate e volta. Eu decidi ficar lá. Nem minha mulher sabia. Liguei e falei, não vou ficar aqui, vou embora só quando Deus falar. Porque eu senti de ficar lá. Sentiu de ficar. Quando o pessoal que foi mais, eu chego aqui em São Miguel, meu pai perguntou, cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Ficou para trás. Misericórdia. E assim, e eu fiquei lá, com aquele negócio no coração. Tem que ficar, eu fiquei. E lá Deus falou comigo, Deus usou uma pessoa que eu acompanhei lá durante 4 dias. Essa pessoa, Rogério, aonde ele vai, ele prega a palavra de Deus. Esse é o chamado. É um trem assim, porque a gente pensa que é só subir no púlpito que você vai pregar. Essa é a maior aí eu acompanhando ele, lá na obra, que ele trabalha com fogo PVC, até é um time meu. E aí ele passou num lugar lá, encontrou um homem lá, pregou a palavra. Foi cortar o cabelo, pregou a palavra. Ele foi fazer um orçamento de serviço, a mulher estava num restaurante lá, querendo fechar e tal, preocupada. Ele pregou a palavra. Olha e assim, uma coisa que ele falou respeito sobre homens. Se você, Rogério, trabalhar hoje com os homens, por exemplo, exemplo da sua mãe. Sua mãe foi toda a vida para a igreja, certo? Seu pai não ia. Não, de jeito maneiro. Mas se fosse ao contrário, o primeiro dia que seu pai fosse, sua mãe ia junto. Ia junto. Então, assim, quando o homem vai, a esposa acompanha. Entendeu? E muitas das vezes nós, como igreja, foca muito na mulher. Sim. Em levar ela para dentro. E esquecemos o marido, o esposo. Difícil. Então, se nós trabalharmos aqui, às vezes será mais fácil você arrecadar um pro reino. Sim. Então, assim, e ele me passou isso lá, e foi interessante, e eu comecei a pegar para mim. Então, Deus tem falado muito comigo nessa parte. E assim,
Pessoal, nós vamos para o nosso intervalo comerciais. Já a gente volta com mais uma palavra, palavra de Deus hoje aqui, nosso amigo Rogério. E aproveitar para agradecer os patrocinadores, que nos ajuda também o programa, Rogério, porque tem alguns gastos. E eu sei que você que é patrocinador, Deus vai te abençoar. Já estamos de volta. Fala galera, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, nosso podcast Conversa 2. E hoje recebendo aqui o pastor Rogério, amigo aí da gente aí, e o bate-papo tá muito bacana. Pastor Rogério, queremos finalizar ainda essa parte que a gente estava comentando aí, para a gente passar para essa parte do trabalho que você tem feito dentro da congregação Maranata. A gente falava sobre a questão dos homens, né, se empenhar mais na obra de Deus, porque muitas vezes a gente encontra muita desculpa. Sim. Eu trabalho até tarde demais, se eu não trabalhar eu não pago as contas. E uma coisa que Deus falou comigo, a gente no bastidor comentava aqui um assunto, Deus falou comigo o seguinte: quando eu tava com o ponto aberto na beira da estrada lá, aquele negócio, eu falava assim, se eu fechar para a igreja, eu não pago as contas. Tem sempre esse problema. Domingo é o dia que mais vende, eu não posso fechar. Rapaz, esse feriado é que eu não posso fazer isso. Sim. E vai nos prendendo ali de uma forma que você passa os anos e você não fez nada. E eu fechei lá, Rogério, o ponto, e Deus supriu todas as necessidades. Buscai o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, assim, para nós, homens que servos do Senhor, precisamos focar um pouco nessa parte aí da obra de Deus. Buscar primeiro o reino e a sua justiça. A maior dificuldade nossa, além de colocar comida dentro de casa, é esta prontidão em servir a Deus. As mulheres, elas têm uma facilidade em renúncia, né? Cristo falou assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a minha cruz e me siga. Essa dificuldade em negar a si mesmo o nosso descanso e fazer a obra, os homens têm mais dificuldade. Então, quando nós compreendemos isso, que nós temos um papel fundamental. Por quê? O homem, ele é o esteio da casa. E hoje nós temos transferido isso para as mulheres. Você pode ver que as mulheres hoje, elas são mais de oração, elas têm a palavra melhor que nós, a dedicação. Então, quando nós homens compreendermos o valor nosso na obra, em casa, no serviço, aí tudo muda. Então, acho que antes de resgatar esses homens, eu acho que próprio nós mesmos tem que olhar para nós mesmos e falar assim, rapaz, eu estou abaixo da média. Quando a gente olha no nosso cenário da igreja, a gente vê as missionárias melhor que os pastores. Claro que nós temos ótimos pastores, mas essa lista, se a gente for listar mulheres de Deus
aqui no nosso cenário mesmo, Madureira, a gente vamos ver que as mulheres Se destacam mais. estão destacando em tudo, elas pregam melhor, tudo delas é melhor. Uhum. Então, os homens ficou para trás. Eu acho que de 10 anos para cá, eu acho que essa parte, eu acho que nós mesmos temos que nos levantarmos, nos unirmos e começar a trabalhar essa parte nossa. Então, isso é um defeito que tem que ser suprido por nós mesmos, né? Os homens da igreja. E assim, Rogério, passar para a parte também da questão, quando você chegou a pastorear a congregação Maranata, né? Como é que foi a chegada sua lá? Como é que aconteceu? Para as pessoas entenderem o processo. A nossa chegada ali foi algo que primeiro que Deus realizou meu sonho. Meu sonho era se tornar pastor. Eu sempre tive esse sonho de tornar pastor. Chegamos na congregação, a congregação ela tinha 11 membros mais ou menos, mais uns 5 que era mais presente. Poderia ter mais, assim, ausentes, né? Eu tô falando assim, quem participava mesmo, uma igreja que estava com poucos membros. Você fez igual a Billy Santana, que ele ia ganhar uma igreja com 5 mil membros, só que era para ganhar, não era que tava lá, né? Então, aí nós tivemos essa carência. Só que aí na hora que nós fomos visitar o setor, nós tivemos uma dificuldade muito grande, porque ele é um setor carente, o Aeroporto 2, ali no finalzinho. Só que nós tínhamos uma dificuldade de entrar nas casas dos outros. Eu falei, mas Senhor, me dá estratégia, fui para oração e essa dificuldade. Mas aí eu tinha esse sonho de fazer o projeto Primícia do Amor. Só que para fazer um projeto na magnitude que ele é, por quê? Porque lá nós atendemos cestas básicas, o varal solidário, nós temos um trabalho com criança, nós temos o evangelização e a cruzada à noite. Cesta é uma coisa difícil. Roupa, porque nós sempre tá buscando jeito de trazer dinheiro para a igreja, então isso é uma forma de arrecadar dinheiro, varal. Uhum. Então, assim, esse varal, essa parte do evangelismo. Então, como nós ia fazer isso? Isso foi uma dificuldade, algo muito grande. Mas aí nós começamos uns irmãos e coloquei isso no coração dos irmãos para nós fazer essa parte social, para as pessoas do setor ver que a igreja não é essa coisa ruim, que é uma coisa boa. Que a igreja não é aquele todo assim, que às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou entrar na igreja, vou perder minha vida. E não, quando você entra ali, você vê que você vai viver a vida mesmo, vai viver o melhor dessa terra. Mas para nós chegar no coração da população, nós temos que colocar esse projeto social. Hoje é tanto que nós entramos em qualquer casa. Qualquer casa fala, ô pastor Rogério, talvez eu nem conheço, mas o trabalho que a Primícia do Amor e as pessoas que trabalham, uma equipe maravilhosa, eu tenho uma equipe lá de pessoas que amam essa parte. Aí nós formamos, além dos outros departamentos da igreja, nós formamos um departamento pioneiro em São Miguel, a trabalhar com essa parte social voltada para a parte social, essa parte de pregar o evangelho. Porque em Mateus 25, ele fala ali primeiro das 10 virgens, depois ele vai falar dos talentos, e depois ele vai falar de uma parte que Jesus fala assim, olha, eu tive fome, vocês me deu de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estava estrangeiro, vocês me recebeu, eu estava doente, vocês me visitaram, eu estava preso e vocês foram lá me visitar. Aí os discípulos perguntam, aí, Senhor, como eu fiz isso? Aí Jesus vira para ele e fala assim, como você der para os irmãos mais pequenininhos, você está fazendo para mim. E ali fala sobre o julgamento de Deus. E nesse julgamento, essa parte social, ela é revelada como palavra, uma forma de evangelização. Porque você vê que as pessoas que não fizeram, ficaram fora de entrar no céu. Então ele fala assim, benditos do meu Pai. Então com essa compreensão dessa parte social, nós fazemos a parte social, mas com um olhar, tipo assim, depois do culto. Tipo assim, nós damos a cesta sempre depois do culto. Talvez, assim, numa coisa, assim, bem carência, urgência, a gente entrega cesta, mas dificilmente nós entrega cesta avulso. Vai pro culto, depois do culto, por quê? Porque quando a gente vive a palavra de Deus, a gente vai viver o melhor da terra. Então, essa conversão, você nunca mais vai mendigar o pão. É uma promessa de Deus. Então, quando a gente insere isso aí, então, o importante não é a parte social, mas o importante é a palavra depois do social. Rogério, e assim, a gente vê que a congregação Maranata hoje,
é uma das que mais está destacando. Não estou aqui desmerecendo os outros congregação, jamais. Tanto por você ter o chamado, uma pessoa que tem a sede, tem a vontade de fazer, ela tem se destacado, como você falou, na área social, na área da palavra de Deus, os membros. Hoje a igreja conta com quantos membros hoje, Congregação Maranata? Hoje eu acho que nós estamos aí chegando aos 70 e poucos, frequente. Uhum. Porque visitante a gente sempre não conta. Mas o crescimento é cada um, assim, cada um Deus dá uma condição, né? Deus tem uma condição para você de um jeito. Para mim, ele me deu, assim, além de me dar um serviço muito bom, e a minha Liliane, a minha chefe, ela ajeitou e aceitar a minha proposta de horário de trabalho, me ajudou também, Liliane Kennedy. Mas também, assim, porque cada pastor passa uma dificuldade, né? Deus, eu falo assim que Deus foi bom. Por quê? Minha esposa ganha bem, ela trabalha como professora, eu ganho bem, então, assim, eu tenho mais tempo. Então, esse tempo, se, tipo assim, um exemplo, se for colocar com outro pastor, eu vou estar perdendo ainda. Então, essa parte que Deus me deu uma condição melhor que a deles. Só porque aí a gente também tem que pegar essa parte. Dá para fazer? Não dá para fazer o social, mas mesmo assim a gente vamos nos esforçar. A nossa congregação tem isso, nós somos a menor, pode-se dizer, mas nós temos uma visão grande. Então, o que limita muitas das vezes as nossas igrejas crescer é porque às vezes nós limitamos aquilo que Deus já deu para nós. Eu li um livro, esse livro transformou a minha vida. O Avivamento de Gales, não sei se você já leu. Não, nunca vi, não. Aí tem o Sean Robert, é o nome do homem. Aí ele fala assim, ele ora pedindo o avivamento de Gales. Ele fala assim, Senhor, entrega para mim Gales, que é o Reino Unido lá na Inglaterra. Aí esses dias para trás eu estava orando lá na igreja, eu falei assim, Senhor, me entrega o aeroporto 2. Entrega ele na minha mão, deixa eu evangelizar ele todo, que nós estamos preparando para nós, comprando caixa de som, todo aparato para nós fazer cruzadas nos lugares mais periféricos. E eu fazendo essa oração a Deus na oração lá, e Deus falou bem assim, pede São Miguel. Não é? Porque, tipo assim, o que empata Deus de me dar uma área maior? Então, assim, quando a gente tem essa compreensão, que a obra está aí, a palavra de Deus fala que a porta do inferno não prevalecerá contra a tua igreja. Ele também fala assim, pede, recebe, busca, encontra, bate e a porta é aberta, Mateus 7,7. Então, quando eu tenho essa compreensão, que eu posso gerir algo maior, então Deus já deu para nós. Então eu só tomei posse de algo que Deus já tinha liberado sobre aquela congregação. Ali foi feito exclusivamente para salvação. Então, essa parte social, a qual as irmãs, aqui eu não poderia deixar de falar no nome dela, a irmã Márcia, Maria Félix, Maria de Jesus, a Sandrinha, a irmã Isabel, a Ildinha, a Vanessa, a Rosimeire e as demais irmãs que trabalham ali, porque é todo um suporte. Os varão nos ajudam, as crianças nos ajudam, os jovens nos ajudam e a senhora nos ajuda. Por isso que é uma igreja em ação. Mesmo que o departamento seja específico, mas depende dos outros. Mas essas mulheres da Primícia do Amor, elas se viram em quatro, porque ganhar cesta, arrecadar cesta, vender coisa para comprar cesta, porque ele não é igual aos outros departamentos, que tipo assim, vende para fazer suas festas. Eles vendem para comprar cesta. Então assim, a gente não gasta dinheiro com pregador. Aí outra coisa que cresceu a nossa igreja foi o quê? Eu comecei a usar meus próprios membros. Tipo assim, vamos supor que eu gasto com um pregador um valor X. Dá tantas cestas básicas. Entendeu? Vamos supor que nós faz um bazar, dá R$1.000. Não, nós vamos fazer o varal, onde a pessoa vai vestir. Às vezes ela fala assim, igual você falou uma coisa no começo do programa, sobre as roupas. Hoje, a mulher mandou um áudio para mim, falou, nossa, pastor, olha a roupona que eu tô vestindo. E realmente mudou a roupa. Por quê? Além deles inserir na igreja, já insere com roupa boa. Porque nós motiva as pessoas doarem não aquilo que tá sobrando, mas aquilo bom. E as pessoas estão vestindo roupas caras para ir para a igreja, tanto que é lindo. Então, essa carência da igreja, a gente não pode tapar o olho. É uma carência, essa parte social. Então, o que nós lá da congregação, não é o pastor Rogério em si, é toda a congregação, é o mérito da congregação. Como eu entrei lá, eu falei uma coisa que isso marca a igreja e todo mundo fala bem assim. Eu prefiro dividir o sucesso
do que colher a derrota sozinho. Uhum. Então eu sempre bato nessa tecla. O sucesso da congregação Maranata está em seus membros. Mesmo aqueles 9 do começo aceitaram a proposta de mudar o cenário da congregação. Então, aí o que isso fez? Nós começamos a usar os membros começou a ofertar, a tirar da boca, às vezes, para colocar nesse projeto social. Eles prosperaram. As pessoas que receberam os alimentos, hoje estão doando os alimentos. Esse dia eu achei tão bonito, uma membra lá, ela tem bastante dificuldade financeira. Pensa numa pessoa pobre, ela é bem pobre, só que as coisas melhoraram depois que ela aceitou Jesus. E eu lá fazendo algo lá na igreja e precisando de oferta, e ela veio, foi a maior oferta. Eu já ganhei oferta, assim, mesmo falando do valor, para o telespectador entender, eu já ganhei a oferta de R$2.000. Mas essa oferta foi uma oferta pequena, mas a pessoa que me deu foi um valor muito maior. Uhum. Porque para ela, tipo, um exemplo, ela dá R$200 de oferta, para ela é como se fosse 20 mil. Uhum. Então, assim, a pessoa que foi ajudada, nasceu a semente de ajudar, de cooperar para esta obra. Então, quando você mostra para os irmãos que o amor tem que ser mais por atitude, porque as pregações hoje, elas não suscitam efeito. Por quê? As palavras têm saído mais alto que as atitudes. A partir do momento que as minhas atitudes é mais alto, aí você vai falar, não, aquela pessoa é diferente, ele ama mesmo. Então, hoje, o que está faltando na igreja é o seguinte, nós estamos falando muito fazendo pouco. E fazendo pouco. Porque nossas atitudes é um exemplo. Eu vou pedir uma ajuda para você. Você me acompanha, você vai falar, não, ele é diferente. Ele faz. Então, quando a gente faz, todo mundo reconhece, a palavra de Deus se manifesta, porque não somos nós que somos bons, é Deus que é bom. Então, nós temos que levar esse Deus bom para as pessoas. Tem jeito que é através do louvor. Tem gente que prega a igreja, o louvor é forte, e esse louvor chega nas pessoas. Tem pessoas que é a palavra forte, mas a nossa ali, para a condição social, não dá para nós só pregar em palavras. Fazer igual o Tiago, né? Fé sem obras é morta. Uhum. Então ali não adianta você falar, Jesus te ama, sendo que a pessoa está passando dificuldade e você não tem condição de atender. Aí esse projeto cresceu nesse anseio da população. Foi igual eu ouvi um rapaz contando uns dias para trás que muitas das vezes você vai fazer uma visita, sempre leva uma cesta com você dentro do carro. Sim, se você tiver carro, né? Se tiver carro, leva. Põe na bicicleta. Aí ele falou assim, porque você vai fazer uma visita pra pessoa, não quer dizer que isso é regra, é obrigado você não. Só ir visitar com a Talvez cesta. Você não tem. Mas você não dá nem pra você. Mas se você tiver condição de fazer isso, leve uma cesta básica ali no seu carro, aí você faz a visita. Se você perceber, notar que a pessoa precisa, você entrega a cesta básica. Por quê? Porque, um exemplo, a pessoa tá ali, uma fome braba, uma pobreza lascada, você vai lá, ô irmão, Jesus te quer na igreja, não sei o que, tal. Aí você sai, a barriga do cara o cara faz para engajar a gente. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar. Tem. E outra coisa que um dia eu escutei de uma pessoa da igreja falando, né? Não, mas quem tem que fazer essa parte social agora é a prefeitura, né? E não é. Porque, primeiro, a prefeitura ela não consegue chegar a todas as pessoas. Sim. E nós, como igreja, tem que fazer esse papel social também. Porque a prefeitura já atende muitas pessoas. E a prefeitura ela vai atender, Rogério, só por questão do momentâneo, né? Mas quando a igreja vai junto, ela atende o momentâneo, quer tirar a pessoa do... E o espiritual. Então, assim, esse trabalho aí que vocês estão fazendo é muito bonito. E, assim, dentro desse projeto, Rogério, quais são o que é oferta ali para as pessoas? Nós temos o trabalho lá, o Varal Solidário, onde nós já deu mais de 6.000 roupas. Nós temos a parte da cesta básica, que eu já expliquei, que a gente só entrega depois do culto. Talvez assim, igual você falou na visita. Nós fez uma visita, viu a carência ali, a gente entrega. Porque muitas das vezes você não tem que tratar o problema, mas a raiz do problema. Uhum. Então, aí às vezes você tem que ir lá para saber como é que é, porque às vezes também hoje qual é uma dificuldade sobre ajudar. As pessoas hoje vivem de mendigo. Uhum. A mendigação é uma profissão. E sim. Pessoas que tiram talvez melhor que você. Sim.
Então, quando você visita, você vê, não, aqui há uma necessidade, aqui não. Aqui. Então, essa parte das cestas, nós temos a parte do evangelismo, que é onde nós vamos ser casa por casa, onde nós somos recebidos, é claro, né? Porque muitas das vezes somos mal recebidos. Uhum. Mas a grande maioria, por causa do trabalho, ele já conhece e fala, não, é o povo da igreja, da congregação Maranata. A parte da criança, nós construímos 2 salas de criança maravilhosas ali, onde atende criança. Aqui também mandou um abraço aqui para o nosso departamento de crianças ali, forte, irmã Gerliane e as demais irmãs. E a parte do varal, a parte da cesta e a parte do dia de beleza. O que é o dia de beleza? É feito em maio, né? É o mês das mães. Então ali tem um trabalho feito para as mulheres, de embelezamento, unha, cabelo, massagem, sobrancelha, essa parte da estética. E à noite as cruzadas. Depois do culto, nós entrega a cesta. Esse é o trabalho que são ofertados ali pela congregação. Não, e de antemão já parabenizar pelo trabalho prestado, porque a gente vê realmente quem acompanha aí o pastor Rogério, ou que passa ali no setor aeroporto 2 ali, ó, na rua Boiadeiro, vê a diferença da congregação. Na estrutura, após sua chegada, é outra estrutura. Eu já participei ali, congregando no aeroporto 2 quando o meu irmão era pastor, já faz aí, acho que uns 8 anos, eu acho já. E era muito mais difícil naquela época, porque o setor aeroporto deu uma melhorada, mas não foi tanto assim, né? Falta asfalto em algumas ruas e tudo mais. Mas é um setor carente, não quer dizer que as pessoas lá são pessoas ruins, mas é um setor que precisa, e eu tenho certeza que o aeroporto 2, Rogério, ele vai ser um dos melhores setores de São Miguel do Araguaia. Eu também creio, eu creio, e a minha oração é essa, para que Deus venha prosperar aquele lugar. Claro que se a gente nunca faria isso aí se não tivesse o apoio do pastor. Uhum. Mesmo ele não estando diretamente, mas indiretamente tem nos colocado e confiado, né? Porque se ele também não confiasse em mim, para mim estar ali, deu a oportunidade, me deu a oportunidade. Eu também agradeço aí o nosso pastor Isaías do Prado, nosso pastor do Lucas também. Isso aí, inclusive, esses dias para trás eu fiz um culto lá em casa lá, e ele foi o preleitor. E aí, na oportunidade, fui agradecer, ele acabei chorando, porque é um pastor que realmente, assim, dá oportunidade. Dá oportunidade. Eu até falei no dia lá que quando a gente era jovem, solteiro, ele deixava nós fazer tanta coisa naquela igreja, era culto, cruzado, e assim, nunca pôs impedimento. Nunca pôs. Porque às vezes, Rogério, tem pastores que não permitem o crescimento do jovem, das pessoas. E o pastor Jesus Prado, não, tudo que a gente levou para ele de projeto, para o Senhor, ele se empenha, ele ajuda. E assim, é um pastor aí que já tá com os cabelos mais brancos que o seu, Rogério. Tá, mas é um homem que tem ensinado para nós aí como administrar uma igreja. Tanto que a nossa igreja hoje ela é um cartão postal de São Miguel. Cartão postal. E quando ele chegou era... E aquilo lá também trouxe prosperidade para nós. Quando a gente compreende que o fazer da obra gera isso na nossa vida, né? E hoje a gente tem isso aí porque Deus permitiu. Porque se também Deus não permitisse, né? Tudo é para Ele, tudo é honra dele. E eu só tenho a agradecer a Deus porque Deus foi muito bom comigo. Pensar assim, um exemplo. Pegar aquele imprestável, vamos supor um lixo, tornou em um luxo para dar lucro. Então, o meu dever, sempre eu falo para mim, para minha esposa, né? Solange, maravilhosa. Dá um abraço para ela também aí, porque senão você apanha. Se apanha. E eu sempre falo para ela que assim, nós somos devedores de Deus. Porque assim, tipo assim, ó, Lucas, mesmo com os seus problemas todos, quando você olha para trás, é onde Deus colocou. Porque às vezes a gente tema, a gente quer temar ali, mas o que Deus trouxe para você ver, um exemplo. Você tem uma família maravilhosa dentro da igreja. Olha o que você achou dentro da igreja. A melhor pessoa da sua vida. Claro que sua mãe hoje já não é mais sua rainha, né? A sua rainha hoje é a Carla. Esposa, isso aí. Pois é, te deu Carlinha, te deu aqueles filhos maravilhosos, tudo com a cara sua. Então, assim, a gente somos devedores de Deus. Rogério, você fala isso aí, mas sabe o que vem à mente? É plantar. Você falou no começo aí sobre a questão que nós fomos fazer pipa, né, para vender, para arrecadar coisa. Então, assim, outra coisa que vai para os membros aí, para os obreiros, não ter preguiça e trabalhar no nome de Deus. Oxe, nós vendia pipa. Eu falo assim, Roger, porque
eu creio que eu colho muitas bênçãos hoje De lá, da daquele época tempo. que eu plantei, entendeu? Então, quanto mais semeia, Tem hora mais que, colhe. tem hora que eu fico assim. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo pra trás. A minha televisão quebrou. E aí eu peguei, fiquei uns 2 semanas sem televisão. E aí um dia eu falei assim, ô Deus, eu precisava de uma televisão. E aí quando é fé, eu falei assim, na sexta, foi no domingo, a pessoa chegou lá com a televisão novinha e me deu. Olha aí, E assim, vira e mexe acontece isso na minha vida. As uns pessoas- milagres. uns milagres. E muita gente não entende. Porque, tipo assim, mas como a pessoa te deu uma televisão? Igual teve também questão de celular. Uma vez eu precisei de um telefone, né? Até vou contar esse testemunho depois. Ganhei um telefone também, e depois já ganhei outro telefone. Então, assim, Deus sempre abençoa. Cuidado de Deus. Não quer dizer que Deus barganha, que você faz e ele vai dar algo em troca, mas como a gente tem gratidão por alguém que ajuda a gente, Deus também tem gratidão É pela porque Deus gente. é justiça. A Bíblia fala bem assim, em Gálatas 6:7, fala assim, de Deus ninguém zomba. Uhum, Aquilo que o homem semeia, ele colherá. Então, quando nós temos essa compreensão que Deus é tão justo de dar aquilo que nós semeamos. Se nós semeamos coisas boas vamos dizer. Mesmo assim, mesmo a gente não estando fazendo, o pagamento continua, porque Deus é justo. uhum. Deus é tão justo que dá ainda além do mais que a gente pedir. Uhum. Então, assim, quando você tem essa compreensão que tudo quanto você faz para o reino, tudo, desde servir como porteiro, desde quando mexer no som, trabalhar em qualquer área, porque a gente somos de mães que trabalhavam na área. Sua mãe, quantas pamonhas foram vendidas, quantas igrejas foram construídas. Eu costumo dizer que a igreja ela tem o suor de todos os membros. Sim. Porque a igreja não se constrói só. Então ali tem pamonha, ali tem venda de negócio, ali tem venda de bezerro, ali tem tudo. Mas o interessante é que dali que saiu. Se a gente olhar com o olhar que foi a igreja, claro que foi Deus através da igreja, mas que lá que nós fomos abençoados, você vê. Quando a gente olha para trás, a gente olha aqueles meninos, hoje são pais, foram evangelizados na igreja, vocacionados na igreja. Então, assim, nós somos devedores de Deus através da igreja. E assim, o melhor lugar para estar realmente é a casa do Senhor. Seja ela Assembleia de Deus, seja ela outra igreja, denominação, você estando na casa do Senhor, é diferente. Nós trouxemos o Everton aqui recentemente, o testemunho muito brilhante, muito forte, né? E assim, o encontro também com Deus que ele teve. Hoje, quem vê o Everton não imagina o passado que ele teve. Sim. Não imagina, não vê. É igual você falou uma coisa que me chamou a atenção aí. A questão assim, hoje Deus propiciou empregos bons para você e mais sua esposa. Mas o passado... O começo foi difícil. Entendeu? Fidelidade no começo. A fidelidade que você teve que ter para você alcançar isso hoje, Deus permitiu você passar por isso hoje. Então, assim, muitas das vezes, Rogério, e Deus fala muito comigo porque a gente, às vezes, chega a reclamar de algumas situações, mas, igual você falou, se você for olhar para trás e ver o tanto que Deus te abençoou e não me abençoou, a gente já tem motivo para agradecer o resto da vida. Sim. Se a gente fazer uma lista, esse tempo atrás eu estava assim meio cabisbaixo, porque todos nós temos um dia ruim. Eu estava lá na rede, o bicho estava fazendo barulhinho. E eu comecei a querer me murmurar. Só que aí, sabe como você passa assim? Deus é tão lindo que ele passou tipo um filme das coisas que eu pedi, ele foi me dando. Passou tudinho o cenário. Eu não tinha casa própria. Deus me deu a casa própria. Eu não tinha emprego. Deus me deu emprego. Eu não tinha família. Deus me deu família. Eu não tinha ministério. Deus me deu ministério. Então, assim, foi passando as coisas que Deus foi me dando. Eu falei, Senhor, me perdoa. Esse trem é tão pequeno que, às vezes, a dificuldade momentânea, a gente quer apagar tudo que Deus fez. E aquele hora eu comecei. Então, hoje, quando eu começo a querer murmurar, eu faço essa lista. Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Aí eu começo, Senhor, isso é pequeno. A gente tem que só agradecer. E assim, pessoal, para você que está assistindo o nosso programa aí, que quiser ajudar a obra de Deus ali, a congregação da Maranata, setor Aeroporto 2, procura o Rogério, empresários também aí, que tiver interesse de ajudar, né, Rogério? E nós vamos agora fazer um banner, que nós vamos colocar o nome dos patrocinadores todos nesse banner. E aí nós vamos fazer a igreja volante, né, que é as cruzadas no setor, e aonde nós formos, esse banner vai estar ali dos patrocinadores. Quem puder doar para nós
roupas, cestas, né? Cestas, essas roupas, para nós estarmos ali distribuindo ali e evangelizando, né? Talvez você não vai evangelizar ali, mas a sua oferta, a sua contribuição está evangelizando. A palavra de Deus fala assim: quem receber uma pessoa na qualidade de profeta também receberá galardão de profeta. Então, quando você investe na obra do Senhor, e esta obra é gerida, feita, você também vai receber esse galardão desta obra. Eu convido você a nos ofertar. Não, nós não queremos dinheiro, é ofertar a cesta mesmo, ofertar as roupas. Nós temos ganhado muitas roupas. Eu acho interessante, Luquinhas, você falar sobre isso, que os homens lá do som automotivo, o Marco Túlio, lá da funilaria, o Marco Túlio, todo mundo conhece, o irmão Marco Túlio? Vou falar o apelido dele aqui, que é melhor. Vou falar, Marquinhos, que é Rancoio. Pois é, aí eu esqueci o nome ali que ele colocou na estética dele ali, na funilaria dele. Aí ele foi e colocou no grupo do som automotivo, e eles ali estão se unindo para dar a cesta. Você vê que essa obra é tão de Deus que até a pessoa que estão lá, o som automotivo, vai estar doando para essa obra de Deus, que não é para nós, não é para o nosso benefício, é para o benefício do próximo. Então, eles estão se mobilizando para trazer essa cesta. Você que nos assiste, puder nos ajudar, procure a mim, o Lucas aí, ele traz para nós. Vou colocar, Rogério, as imagens aí durante o vídeo do trabalho. Vou colocar o número do pastor Rogério também, para você entrar em contato. Porque, assim, Rogério, uma dificuldade que muitas vezes os empresários encontram em ajudar é saber se realmente está indo para aquilo que está sendo pedido, aquela contribuição. Mas o empresário, o cidadão que querer ajudar, pode ter certeza que está indo para um destino bom, um destino certo. Esses dias para trás eu fui questionado: por que você posta os eventos? Eu posto para prestação de conta. Porque quem olhar falar assim: não, lá a minha cesta está indo. Eu não quero o dinheiro em si da pessoa. A pessoa dá a cesta, nós vamos lá, quer que tire foto? Tire para mostrar, porque aí vai ver que é uma coisa séria. Então, só olhar as nossas redes sociais, que vai estar ali todo o trabalho, tudo entregando. A gente ali tampa o rosto, às vezes, das pessoas. Eu não gosto de pôr a parte da cesta, mas do varal a gente sempre coloca, né? Por causa de questão. Não para nos... você está fazendo, não. É para a obra de Deus mesmo. O nosso foco é ganhar almas. Assim como eu estava perdido, Jesus me mudou. O meu dever, a minha obrigação é fazer essa mesma forma. Entendeu? Aí essa parte aí, se quem puder. Terminando, eu gostaria de fazer uma oração, se você permitir. Rogério, que dia vai ser o evento mesmo? Vai ser dia 11 de maio. 11 de maio. É o dia todo, desde as 7 da manhã. Nós temos um café com as pessoas que vão trabalhar, ali das 7 às 8. 8 horas nós começamos com varal, a parte da estética. À tarde, nós vamos ter um trabalho com criança, né? Pula-pula, toda essa diversão. E à noite, a cruzada. Muito boa, vai vir um pastor de fora, muito bom, pastor. Então eu convido vocês a participar juntamente conosco. Pessoal, então não perca, dia 11 de maio, na congregação Aeroporto 2, ali na Avenida Boiadeiro. Avenida Boiadeiro. Todo mundo conhece onde é que é o Aeroporto 2 ali, a igrejinha da esquina ali, é lá. Então assim, pessoal, quero te agradecer pela sua presença, vou agradecer e você faça a oração, porque realmente tem vidas, Rogério, que vão ser impactadas através desse programa, desse episódio, porque a gente faz isso com amor, e eu sei que Deus ele consegue atingir vidas. Amém. Às vezes a pessoa está ali, vai abrir o vídeo para assistir, tem uma palavra de motivação, uma palavra de ânimo, às vezes se identifica com o testemunho de alguém, das pessoas, e então assim, as pessoas começam a animar, né? Então, assim, quero agradecer a todos os patrocinadores, todo o pessoal que está assistindo, que tem compartilhado nossos vídeos, e pode fazer sua oração e logo após fazer os agradecimentos finais aí. Sim. Querido e eterno Deus, Pai maravilhoso, neste momento eu quero te pedir um favor. Que o Senhor venha abençoar esse podcast, Conversa 2, que o Senhor venha prosperar, que aqui, papai querido, venha superar as expectativas deles. Senhor, honre este lugar, este ambiente,
honre o Wesley, que está ali, papai querido, no comando da mídia. Senhor, venha suprir as necessidades dele, venha trazer sobre a vida dele, sobre a casa dele, a tua presença, porque dinheiro nenhum, Pai, supre essas necessidades. E eu apresento a vida dele, a família deles. Papai querido, que o Senhor venha prosperar o Wesley. Prospere aqui também, Pai, igualmente o Luquinhas. Que o Senhor, papai querido, traga sobre a vida do Lucas a tua presença. E que este podcast, papai querido, seja um divisor de água da vida dele. Que o Senhor venha honrar ele, venha capacitar ele, venha dar aquele amor, papai querido, que nós tínhamos coragem ali de sair na rua, vendendo aquelas pipas. Senhor, renova ele nesta tarde. Pai, eu quero te pedir, por favor, que a tuas mãos estejam sobre as mãos dele, trazendo a vitória, trazendo a unção, trazendo o poder, trazendo a autoridade. Papai querido, que a casa dele venha experimentar o melhor desta terra. Eu repreendo toda palavra ao contrário. Papai querido, caia por terra. Senhor, e agora em teu nome, Pai, eu te peço as tuas bênçãos, papai querido, sobre cada telespectador, cada internauta, papai querido, que está ouvindo esse podcast. Que o Senhor venha sobre a vida dele, assim como o Senhor teve um encontro comigo. Que o Senhor venha ter um encontro com essas pessoas. Papai querido, traga vitória. Papai querido, se alguém está ouvindo, está com depressão, que o Senhor cure eles dessa depressão. Que o Senhor venha trazer a alegria. Se está passando alguma necessidade física, papai querido, emocional, espiritual, que o Senhor venha suprir as necessidades dele. Envie o recurso neste momento. Aonde nós chegarmos através da tua palavra, que o Senhor gere milagres sobre a vida deles e gere milagres sobre este lugar. Que daqui, papai querido, possa sair, papai querido, algo sobrenatural. E que este ambiente traga a prosperidade sobre a vida deles. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado, Rogério, mais uma vez. Manda aí um abraço aí para quem você quer, para sua esposa. Senão apanha. Eu quero aqui mandar um abraço para o meu amor, né, Solange, que é ali a minha extensão, não é nem metade, né? É a extensão de mim, né? Eu sou e ela somos um só corpo, uma só carne, assim como a Bíblia diz. Também agradecer ao meu pastor Isaías, a toda a igreja Assembleia de Deus Madureira, e não posso deixar de dar um abraço aqui para minha congregação Maranata. Eu sempre falo uma coisa, na hora que eu estou terminando a bênção apostólica, eu sempre terminei, desde quando a igrejinha era feinha. Eu falo assim, essa igreja linda e maravilhosa. Para essa igreja linda e maravilhosa, que tem apoiado, tem me vestido. Fala só aqui para terminar. Hoje, na hora que nós fomos ir para um seminário que tem na igreja, aí a minha esposa abriu o guarda-roupa e um bocado de vestido, e nós passamos necessidade demais. Na hora que ela abriu aquele vestido, falou, Rogério, você imaginava um trem desse? Toda cor de vestido, a qual esta congregação que nos veste, que nos ajuda, todas as roupas que nós temos, foi a congregação. Deus usou a congregação para nos vestir, nos calçar, e hoje eu sou isso porque essa congregação tem me ajudado. Deus abençoe minha congregação linda e maravilhosa. É isso aí, muito obrigado por mais esse episódio. E, agradecer a você aí que tem compartilhado, que tem seguido nosso canal. Nós fizemos sorteio hoje, Rogério, do jantar ou do almoço, a pessoa ganhou. Vai ser, no caso, já foi divulgado, né, quem que é a pessoa. O campeão. E no próximo agora vai ser um sorteio de R$200, quando a gente bater aí 200 seguidores no canal. Tava com 170 até começar esse programa. Então, assim... Vocês da congregação seguem o Luquinha. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Fique com Deus. E até o próximo episódio. Amém.